Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal. Bem-vindo ao nosso boteco, Versão home office. versão home office. Como você pode ver, a gente tá aqui em casa. Esse aqui é o Take 2. A gente tentou começar a gravar o podcast no horário da rotina das crianças. Vou fazer um cortezinho. Ah, não, apaguei o vídeo. Droga, não tinha espaço. Mas enfim, a gente começou a gravar o podcast na rotina das crianças e deu ruim. Mas nesse primeiro episódio, a gente tá no episódio 1 do podcast, a gente fez um episódio piloto. A gente queria aproveitar esse primeiro episódio pra apresentar um pouco mais da gente, né? Quem não tá aqui, que somos nós. Eu já falei um pouquinho no outro podcast. Então eu vou fazer uma introdução rápida e a gente vai contar um pouco de como tem sido os 6 anos de Canadá. Que a gente tá aqui e tudo que a gente já passou. Então vamos lá. Eu sou o Edu. Eu não sei a minha idade. Eu nunca sei a minha idade, tem que fazer conta, mas assim, sou o Edu, nasci em 86, faço as suas contas aí, porque eu não sei fazer da minha idade. Eu sou gerente de projetos, faz 6 anos que a gente tá aqui em Montreal, e antes de eu vir pra cá eu tinha essa carreira de gerente de projetos em TI faz 10 anos no Brasil. Oi, meu nome é Eliane, sou esposa do Edu. Minha idade, como ele não disse a dele, também não vou dizer a minha. Eu sou de humanos, eu não sei fazer conta também, Não, eu tenho 37. então eu tenho Logo você 35. 36, ou Droga. não sabe nem fazer conta? Não. Tenho 37 anos. Nós estamos casados já há muito tempo. Sim. Já Vamos parar por aí, porque fazer conta uns de... 12 anos já. É. E, como ele disse, chegamos a 6 anos aqui no Canadá. Nesses 6 anos a gente passou por bastante perrengue, passamos por muita coisa feliz também. E a gente vai contar um pouquinho aqui como a nossa vida realmente mudou bastante coisa desde que a gente tá aqui, né? Começando com 2 vidas. Nossa vida aumentou, a gente jogou Gremlin, né? Jogou água. Esse aí Multiplicou. só os velhos que vão saber isso, mas nós multiplicamos, nós dobramos de tamanho aqui em casa. E, enfim, quando a gente veio em 2017, nós viemos por conta de uma oferta de trabalho que eu recebi. Depois de meses e meses, ou até, eu diria, anos tentando procurar uma vaga de trabalho, eu consegui uma oferta de trabalho por conta da minha experiência, especificamente na indústria farmacêutica. Aceitei uma proposta de trabalho para vir trabalhar aqui numa startup. E desde então foi esse o momento que começou a nossa vinda para o Canadá, né? Quando eu cheguei, eu fui direto trabalhar. Ali chegou... rapidinho. Né? Eu cheguei, na verdade, antes de eu vir trabalhar, eu cheguei e comecei a procurar onde nós moraríamos. Ele chegou um mês antes pra arrumar a casa, tudo, porque não daria pra vir nós dois e 2 cachorros pra procurar. Não tinha lugar pra ficar, então ele veio antes pra resolver tudo. E depois eu viria com o cachorro. Pois é, nós temos 2 cachorros grandes, de médio porte, médio grande porte. São 2 vira-lata com cara de labrador. E como vocês já devem saber, aqui não é muito fácil conseguir. Não é todo lugar que é o famoso pet friendly, né? Então nós tínhamos alguns requisitos. Nós queríamos morar perto do centro, porque na época eu não falava francês, ali não falava francês e o inglês era bem básico. E no final deu certo, depois de muita procura desse um mês, eu achei um apartamento que a gente alugou e aceitava cachorro. Então nossa família era eu ali, a Malu e o Bob. Chegamos, você se inscreveu na francização, né? Comecei a fazer logo que cheguei aqui. Eu cheguei em agosto, acho que a turma abria em setembro, era uma coisa assim. Então, logo de cara já comecei a francização. E época diferente, né? A gente escuta hoje em dia o pessoal falando que a francização tá demorando quase 3 meses pra você conseguir achar uma vaga, né? Então, na nossa época o problema era você ter o requisito para conseguir entrar. Hoje em dia, Verdade. todo mundo tá mais tem. aberto, né? Hoje todo mundo pode ter acesso à francização. Quando eu cheguei aqui, não era para todo mundo.
Você tinha que ter ou CSQ ou você tinha que ter um visto com um código tal lá, que eu não vou lembrar agora na época. Então, assim, foi difícil a gente conseguir vaga que não aceitasse, não precisasse desses requisitos, porque eu não me enquadrava. Aí a gente conseguia um lugar que não tinha isso. Uhum. Era Plamondon? Não, Plamondon era o metrô. Não, era... Clam. Não, era Clam, mas... Clam era o nome da escola. C-L-A-M. N. Era Clam com N mesmo? Acho que era. Enfim. Era a escola de francês que você entrou. Poucos meses de Canadá, né? Nós estávamos nossa experiência ainda conhecendo tudo. Chegamos no verão. Estávamos preparando, comprando já, mesmo no verão, comprando uma blusa de inverno, bota. Conhecendo mesmo o Canadá nos primeiros meses. E nessa de conhecer coisas novas, nós conhecemos uma coisa nova que ia mudar nossa vida. E foi ali descobrir que estava grávida. A gente vai gravar um outro episódio que ali vai falar mais sobre detalhes de gravidez. Com a Jéssica, a enfermeira, e com a Doula, amiga nossa. Mas, enfim, primeiros meses de Canadá a gente já sabia que a nossa vida ia mudar. E antes que alguém pergunta, não, apesar do nosso filho ser canadense, isso não mudou em nada o nosso processo de imigração, né? E não, a gente não fez de caso pensado. É verdade. Tomem cuidado com a água do Canadá, tá? Vocês que são brasileiros e estão chegando aqui agora. Só pra vocês entenderem como não era de caso pensado, teoricamente a gente não ia poder ter filhos. A gente estava fazendo tratamento de fertilidade no Brasil para conseguir tentar ter filhos. Paramos o tratamento no Brasil. E chegando aqui... Sem absolutamente nada. A água do Canadá. Então, resolveu. Foi um susto muito grande. Você chegar nem 3 meses aqui já descobrir isso. Mas foi até que leve, né? Não. O processo do pré-natal até que foi tranquilo. Eu tava me adaptando à empresa nova, ainda trabalhando como consultor. Mas passou um processo de pré-natal bem tranquilo e eu tava contente porque, assim, pra eu conseguir pegar uma, como é que fala? Licença paternidade, eu tinha que ter 1 ano de trabalho. E eu ia completar 1 ano de trabalho 1 semana antes do Marco nascer. E aí eu ia conseguir tirar uma licença paternidade, que aqui é muito boa, né? Eu não vou nem entrar nos benefícios aqui em questão. Mas eu tava contente que eu ia conseguir tirar uma licença paternidade pra ajudar em casa, porque era só nós dois. Não tinha a famosa rede de apoio que o pessoal fala no Brasil, né? Não. Éramos nós dois pra criar o nosso filho Marco. O Marco nasceu, eu peguei a licença paternidade. No dia que o Marco nasceu, isso foi em 2018, eu tenho uma coisa que eu me lembro muito bem, porque nós estávamos no hospital ainda pra ter alta pra voltar pra casa. A chefe da empresa que eu trabalhava, a dona da startup, ela me ligou falando assim, olha, a gente vai ter uma reestruturação na empresa aqui, éramos em 15, 16 funcionários. Ela falou que ia mandar uma boa parte embora. Eu não, porque eu estava entrando de licença. Mas que ela queria que eu continuasse fazendo parte dessa reestruturação, se eu pudesse ir uma vez por semana lá no escritório. E eu te juro ajudar. que nessa hora, tipo, pensa em alguém que tava passando mal. Eu tinha acabado de dar luz, ele do meu lado, fica branco no telefone, e eu, mano, ferrou. Pensa, né? Eu tô saindo de licença e estou sendo demitido na mesma hora que ela falou assim, tô mandando todo mundo embora. Aí eu, e você me ligou agora no hospital que meu filho acabou de nascer pra falar que eu tô sendo mandado embora, é isso mesmo? Não foi daquela vez. Mas... então o Marco nasceu. Quando o Marco nasceu, a gente ainda morava lá perto da Berry. No nosso apartamento 4,5. A gente ficou só 1 ano lá, né? Um ano e pouquinho, eu acho. Eu lembro de a gente ter passado um ano novo lá. Era um demi-sous-sol. Como é que fala em inglês mesmo? Basement. Half basement. Half basement, que ele é... Bom, enfim, a gente tinha pouca luz durante o dia da janela. A gente percebeu que no inverno isso fazia uma diferença ferrada. E hoje, na casa que a gente tá aqui, a gente saiu de lá para vir para essa casa. Esse caminhar aí é a Malu. Malu, vai dormir.
Vai deitar, Malu. Isso, vai deitar, cachorro. E aí em 2019 a gente veio pra essa casa que é onde a gente tá até hoje. A gente mora numa casa boa, apesar de pagar um aluguel muito mais barato ainda comparado com os termos que a gente vê hoje. Lá no episódio piloto até comentei do valor do aluguel. E a vida era boa aqui no Canadá. Uma vida com um bebê recém-chegado. A gente descobrindo que o custo de vida do Canadá comparado com o Brasil, as coisas de bebê. Era. Só voltando um pouquinho, Uhum. a gente decidiu sair do apartamento que a gente estava por conta da criança. A gente morava num apartamento pequeno. E apesar de aqui ter muita estrutura para criança brincar, você tem muitos parquinhos, você tem bastante coisa, mas a gente morava no centro. E onde a gente morava era meio que um prédio estudantil, quase, né? Mas assim, pensa o seguinte, todo centro de uma cidade, você tem as piores coisas lá também. Você tem muitas coisas boas, mas você tem as coisas ruins também. A gente ia pra Praça das Artes andando, né? Então assim, você tinha a parte de bares, restaurantes, tudo muito acessível. Mas você também tinha mais gente drogada na rua, você tinha mais a desigualdade, né? A questão de pobreza e tal. E eu não queria isso de imediato, assim, pro meu filho tá convivendo. A gente, até que por questão de espaço também do apartamento, a gente pensou, beleza, nós somos em 4, eu, você e 2 cachorros grandes. Muito grandes. E... Só outro adendo, aquele quarto lá era horrível. Os móveis que a gente tem aqui, a gente trouxe boa parte ainda do apartamento antigo que a gente morava. Mas a gente tem uma cama queen. E basicamente não tinha espaço pra descer da cama queen. Então ali vivia com a perna roxa de descer da cama e bater na cama. Mas... E aí a gente acabou optando por sair do centro, né? Porque a gente queria um pouco mais de tranquilidade. Fizemos a conta lá, mesmo assim, tudo bem, vou pegar 1 hora de transporte público pra chegar no centro. E a gente já estava acostumado com vida de interior lá de São José. Então, pra gente valia a pena sair do centro. Tá? A questão dos bares e restaurantes não iam fazer falta pra gente. E a gente foi descobrindo a vida aqui em Lachine bem de interior. A gente mora perto do parque, né? O canal de Lachine, tudo que a gente podia fazer por aqui. E tudo era bem acessível, mas assim, eu continuava indo pro centro de transporte público. E chegava lá no trabalho em coisa de 1 hora, até um pouco menos. E beleza, como eu disse, a vida foi seguindo, estava bem. Que 2019 foi legal, a gente passeou aqui pela cidade, com o Marco e etc. Eu voltei pra francização. É verdade, André Lorendô, escola, né, da região. E tudo bem, as coisas iam indo. Eu não estava focando tanto no meu francês, para pensando em processos imigratórios. Estava mais, vamos continuar aí, eu quero continuar trabalhando, mostrando o serviço. Chega 2020, começo de 2020, eu falo assim, beleza, agora vamos pensar aqui nos próximos passos imigratórios, porque em maio de 2020 o passaporte expira. Nosso passaporte expirava junto com o visto. A gente deu uma boa procrastinada em relação a isso, né? Essa parte imigratória, sim. E aí fomos atrás do francês. Na época... Fomos não, né? Fui atrás do francês, porque na época os requisitos eram diferentes, o cônjuge não precisava, e a gente ia atrás do processo que você tira um CSQ pelo tempo de experiência de trabalho. E aí você tem um tempo de experiência de trabalho, mas o idioma francês, e aí você pega a primeira parte para você pegar o documento CSQ para tirar a residência permanente. Após isso, fiz a prova, bombei na prova por uma questão, não esqueço. Aí eu tinha que esperar 30 dias para fazer a prova de novo. Fiz a prova de novo. E depois que eu fiz a prova de novo, começou o Covid. Tava no escritório. Chegou no escritório, lá a gente começou a ver umas coisas, movimentação meio estranha. O chefe mandou, vai todo mundo pra casa.
Aí começamos a ver as notícias, vai fechar tudo, fecha a escola. Nosso filho já tava na Garderie. E do fecha tudo, a empresa começou também a... Vocês vão ficar trabalhando de casa. Passou poucas semanas, a empresa fala pra mim, a gente vai estar desligando você. Na verdade, o meu chefe foi me mandou embora. Poucas horas depois ele foi mandado embora também. Então ele só foi, tipo, quando chamaram ele pra... Você vai mandar a notícia pra ele que você vai mandar ele embora, depois você foi mandado embora também. Mas o perrengue dessa parte foi que, por eu ter um visto de trabalho fechado, pouco antes ainda de eu seguir no processo de imigração, eu cheguei neles e falei, olha, meu visto vai expirar. Isso antes de começar a pandemia. Meu visto vai expirar, vocês podem me ajudar a renovar o visto? Claro, não, com certeza. A gente continua contando com você como funcionário aqui e a gente vai renovar o seu visto. Aí começou a pandemia, eles falaram que não ia renovar o visto e que eu estava sendo desligado. Aí as coisas começaram a ficar um pouco ruim no ano de 2020. Fui atrás de uma advogada de imigração que ajudou a gente bastante, principalmente psicologicamente, que a gente não tinha cabeça pra nada. A gente não sabia o que fazer. Ela falou, você já deu a entrada no seu CSQ, agora você tem que esperar em solo canadense, você não pode sair. Isso demora uns 4 semanas, demorou 6 meses pra eu chegar. E a gente aplicou para um visto de turismo para ficar aqui legalmente na época. Então, da parte de imigração era, você fica aí como turista, você não pode trabalhar, e a gente estava vivendo com um dinheiro que nós tínhamos guardado na época. Então, foram 6 meses esperando um papel, e enquanto esse papel chegava, a gente não podia trabalhar. Fiz meus bicos de YouTube, fazendo lives em YouTube, pra conseguir até pegar uma grana. Mas não podia se trabalhar de um Uber, não podia fazer nada. Tinha aqueles trabalhos cash, mas eu não queria arriscar. E além de processo de imigração, assim, a vida da gente ficar trancado na pandemia foi pesado. Ainda mais pra uma criança que tava começando a... Eu acho que a gente sentiu, eu acho que tem resquícios de pandemia até hoje na gente, mas pro Marco que tava no processo de desenvolvimento, né, ficar totalmente isolado foi acho que o que mais sentiu. E aí a gente passou bastante perrengue da gente ficar trancado sozinho. A gente até tentava, durante o verão de 2020, sair e ir pra parque, mas até, lembro, os brinquedos plásticos dos parques, eles fecharam. Você conseguia andar e era até engraçado porque, por exemplo, se você estava indo nessa direção e tinha uma pessoa vindo na direção Na contrária, mesma calçada, né? a pessoa atravessava a rua para não cruzar com você. Então, assim, era muito bizarro porque você não tinha contato nenhum. Quando você tinha vizinhos que eram muito próximos, ficava cada um no seu quintal, tipo, gritando pro outro lado pra conversar com a pessoa, sabe? Pra tentar manter algum tipo de socialização. Eu acabei de lembrar uma coisa até que da pandemia, que, vamos lá, o Marco ele nasceu em julho de 2018. Aí no final de 2018, a gente foi pro Brasil, pra família conhecer ele pela primeira vez. Sim, E a gente tinha casamento da Carol e do Chico, que a gente era padrinhos. sim. Então a gente foi no final de 2018, em 2019 a gente não foi pro Brasil. E em fevereiro de 2020, a pandemia estourou em março, a gente ia comprar uma passagem pra abril. Em abril Não, a gente ia pro Brasil. É isso. em maio a gente ia pro Brasil. Ok, a gente ia pro Era Brasil. 16 de maio. A gente ia pro Brasil em abril ou em maio. E aí foi cancelado, né? Os voos, etc. Foi cancelado tudo, né? Porque a borda Fechou a fronteira, né? fechou fronteira, ninguém entra, ninguém sai. Quem saía, tipo, não extraditado, mas era, tipo, pedia auxílio pro país de origem, aí vinha um avião pra pegar essas pessoas. Resgatar, é verdade. Tava horrível a situação aqui. Quer dizer, aqui não, né? No No mundo mundo. inteiro. E aí a gente
ficou, então, não foi pro Brasil em 2020, por conta da pandemia, a passagem comprada ficou lá com crédito. A gente foi conseguir ir pro Brasil só em 2021, mas o ano de 2020, não sei se você quer falar muito sobre o assunto, enquanto a gente estava aqui, a gente estava acompanhando o Covid no mundo inteiro, no Brasil, acompanhando a nossa família, vendo vacina, etc. No meio de tudo isso ainda aí, nossa família acabou pegando Covid no Brasil. Meu pai, minha mãe dali, pai dali. O pai dali não acabou resistindo ao Covid. E a gente não podia nem sair daqui. Se a gente quisesse continuar com o nosso plano, a gente não podia sair do Canadá. E lembrando que antes de esse monte de Covid aí que todo mundo tava pegando, a gente descobriu que eu tava grávida de novo. Não. Isso foi um pouquinho depois. Não, eu tava grávida quando meu pai morreu. Não, eu vou chegar lá na parte da gravidez. Porque é o seguinte, passado 2020, tava esperando o tal do CSQ chegar. O CSQ chegou. A partir do momento que o CSQ chegou, lá em outubro, eu comecei a procurar a vaga de novo. Procura, porque com o CSQ em mãos era mais simples para você conseguir o processo seletivo. As empresas não precisam fazer todo um processo de imigração. Mas na hora que esse documento chegou, eu comecei a fazer entrevista, só que não tava dando muito certo. A economia tava meio estranha ainda em Covid, no fim do ano, e nosso dinheiro tava acabando. E aí a gente até começou a vender algumas coisas aqui de casa. Sim. O Marco já não tinha mais nem cama, coitado. A gente vendeu a cama do Marco, vendeu um escorregador que ele adorava. Bateria. A bateria. Começamos a vender alguns brinquedos maiores, porque a gente... Não vai dar certo. A gente vai ter que ir embora, né? Aí a gente vai nas vendas. E aí era dezembro de 2020. Lembrando que chegou outubro, acho que novembro. Eu falei assim, não, eu vou pro Brasil, que eu já não tava aguentando mais. Verdade. Porque assim, eu tive... Por conta de estresse, eu tive desenvolvimento de uma... Durante a pandemia você teve um problema de saúde ainda, né? Fui parar no hospital, aí eu cheguei no hospital... E a gente sem plano de saúde? Sem plano de saúde, eles queriam me cobrar. Tive que fazer uma microcirurgia lá. Aí eles queriam me cobrar, só que assim, eu arranjei um médico que era muito gente boa. Muito gente boa. Você arranjou um médico? Não, né? Eu não sei nem o nome do... Deu uma coincidência de você passar na emergência do hospital. E me mandarem pra ele. Tipo, o cara era muito gente boa. Se eu soubesse o nome dele, lembrasse o nome dele, eu ia agradecer ele aqui, mas não lembro. E, tipo, o hospital querendo cobrar, né, pelo preço, ia sair acho que uns $3.000 essa microcirurgia, que era um negócio simples, não era muito complicado. Porque, assim, você deu entrada na urgência do hospital, né? Aí só a entrada era 800, aí tinha mais esses 2.000, 3.000 que... Sem o seguro de saúde, você pisou no hospital na emergência, e alguém falou, oi, pra você ir abrir uma ficha, $800. Não, isso lá em 2020, 2020, né? Preços atualizados a gente não sabe, né? Parece que tava na faixa de uns mil aí. Nossa, eu lembro que era 650, porque eu paguei essa fatura depois. Então. E aí, na hora que a mulher falou, eu falei assim, então, desculpa, não tenho dinheiro, não tenho como operar. Aí o médico fez assim, não, você vai operar. Eu fiz assim, eu não tenho dinheiro. Ele, vem comigo que você vai operar. Ele foi lá, abriu a sala, me colocou lá dentro, me operou e pronto, acabou. Foi tipo, e nunca me cobrou por isso. Ele fez assim, não, você tem que fazer isso. Aí fez. É verdade. Aí, por conta de todo esse estresse, né, da gente passando aqui, ela desenvolveu... Ele já tem uma doença autoimune, mas foi desenvolvendo ainda mais. Ela se manifestou, né? E tanto que depois, para fazer o acompanhamento, eu fui para ele me encaminhou para um outro médico. E nessa época, a gente descobriu que o governo tinha estendido o home kill. Então, como eu tinha perdido, o meu tinha sido estendido. Então eu tinha direito ainda ao home kill. A gente não sabia. Não sei se a gente descobriu ou foi depois do tempo que foi passando.
Que eles Eles abriram exceções, porque... não vou lembrar direito, mas eu só sei que a gente acabou se enquadrando e aí eu consegui fazer acompanhamento com esse outro médico. E aí ele me deu um tratamento e por conta desse tratamento cortou o efeito do anticoncepcional. Não, mas peraí. Aí assim, eu pesquisei, procurei vaga, aí em dezembro eu consegui uma oferta de trabalho. Eu sei essas datas porque eu tava olhando assim o calendário e foto recentemente. Aí consegui a oferta e eles falaram assim, beleza, a gente quer que você comece, mas por conta de papelada ainda que ia fazer de imigração, eu consegui só começar em fevereiro. E o nosso dinheiro estava planejado até o final de dezembro. Se chegasse ao final de dezembro, não ia ter mais dinheiro para janeiro. E aí eu lembro que a gente pegou um empréstimo para conseguir passar um mês. E aquele empréstimo de dinheiro que faz contas de um mês. A gente ficou um ano pagando aquele empréstimo de uma conta de um mês. Mas isso foi começo de janeiro de 2021. E aí aquele vídeo que eu até tava olhando com você mais cedo do Marco brincando com a Malu. No quarto eu tava vendo, era 5h30. Mas isso era uma segunda-feira. Aí no final de semana, eu fui cortar seu cabelo. Que Nossa. você pediu. Só pra vocês entenderem, fazer um parênteses. A gente tava era muito estresse. E até então, eu não sabia que eu estava grávida. Então, E a gente precisava economizar dinheiro. Aí eu pedi pro meu marido... Aqui, dia 13 de janeiro, uma quarta-feira, você pediu pra cortar seu cabelo. E você falou assim, corta alguns dedos. E aí eu cortei isso aqui. Eu falei assim, corta 2 dedos. Ele me cortou um palmo da mão dele. E deixou meu cabelo tudo torto. Aí eu cortei o cabelo dela, ela ficou um pouco chateada. Isso foi na quarta-feira. Um pouco chateada, eu parecia a menina que tava raspando o cabelo careca lá na novela. Carolina Dickman, né? Isso foi na quarta-feira. Aí chegou a quinta, aí chegou a sexta. Aí no domingo, você fez um teste de gravidez. Porque eu acho que eu cortei na quarta. Você ficou quinta e sexta sem falar comigo direito. Por conta do cabelo. E aí no domingo você fez um teste de gravidez. E você chegou pra mim e falou assim pra mim, preciso falar com você. Eu tava, eu tava me sentindo muito mal naquele dia. Eu não sei o porquê que eu resolvi fazer um teste de gravidez, porque eu tava me sentindo mal, insatisfeita. Parecia depressão. Você lembra que eu falei pra você, né? Uhum. Eu preciso falar com você assim, sim, você tem que passar numa psicóloga ou alguma coisa, você deve estar com um sinal de depressão. Aí ela assim, tá aqui a depressão. E me mostra o teste de gravidez do Lucas. Foi bem isso mesmo. Aí, isso foi em janeiro de 2021, né? E eu ia começar a trabalhar em fevereiro. Então, a gente sabia que, assim, depois de todo aquele perrengue que a gente passou em 2020, de fica no Canadá, não fica no Canadá. Carro que quebra. O carro, nossa, o meu carro lá no começo da pandemia, ele deu problema. E a gente não tinha mais carro, tava andando a pé, fazendo as compras tudo a pé. E aí começou 2021 em janeiro descobrimos a gravidez do Lucas. Em fevereiro eu começo a trabalhar. Eu só queria fazer um parênteses, que tem um fato desse começa a trabalhar. A gente ainda tava em lockdown nessa época. É verdade. E meu trabalho era 100% remoto. Era 100% remoto, mas pra você começar a trabalhar, você precisa assinar um contrato. É verdade. Só que o lockdown aqui, ele funcionava assim. Algumas lojas, elas poderiam abrir, vender, mas só o que era produto essencial. Não, a gente não tinha papel. Eu acho que... Ah, não, era isso mesmo. Era só produtos essenciais. E papel de impressão não é um produto essencial. Folha de futebol. E aí, o que ele fez? Ele foi na Farmapri
e comprou um bloco de desenho, porque desenho se desestressa, então ele é liberado. Mas eu não consegui comprar sulfite, mas consegui comprar um bloco de papel de desenho. Verdade. E aí a gente imprimiu nesse bloco de desenho aí os contratos que eu precisava. Mas começamos a trabalhar em fevereiro, e aí o ano de 2021 a gente falou que foi um ano de recuperação. Então, assim, como o ano de 2020 a gente passou trancado, vivendo com o dinheiro que a gente tinha guardado, o ano de 2021 a gente não fez muita coisa por conta que a gente estava recuperando o dinheiro, então pagando as contas, né, pagando os cartões de crédito e etc. Mas a gente sentia que de fato o ano de 2021 foi quando na nossa vida as coisas começaram a melhorar. Bob, tira o rabo daí. Malu, para de bater na mesa. Em 2021 foi quando... Eu acho que não é que quando começou a melhorar, mas pelo menos não tava vindo pedrada em cima de pedrada. Depois de passar por tanta maré baixa, eu tava até assistindo os vídeos da época que eu fiz no YouTube lá. Aquele meu aniversário que eu passei em 2021. Foi online. Que você fez pra mim lá. Aliás, foi aniversário de 2020. Foi 2021. Foi uma que a gente, assim, puta, coisa tá começando a melhorar, tô fazendo várias entrevistas aí, pedrada. O CSQ chegou, mas pedrada. Aí as coisas estavam muito vindo ruim, notícia ruim, atrás de notícia ruim. Até que finalmente, com o anúncio da gravidez do Lucas, as coisas realmente começaram a magnar um pouco melhor. Pra você. É verdade, ainda tem o negócio da... Ai. Pra você. É verdade. Então, com o anúncio da gravidez do Lucas, teve o Covid dos seus pais, depois teve o Covid dos meus pais, meu pai morreu. Com isso, minha mãe já estava sabendo que eu estava grávida, mas a gente não tinha anunciado ainda para a família, porque o primeiro exame que eu fiz deu um problema na criança. E aí, não sei se vocês conhecem a legislação daqui, mas eles liberam fazer o aborto caso a criança venha nascer com problema. E aí já entra naquela questão existencial, né? Eu faria isso, não faria, tal. Vamos dar seguimento, fazer os próximos exames. A gente já não tinha dinheiro nenhum, mas a gente pagou $500 num exame lá pra saber se tinha chance da criança ter problema. Os últimos $500 tinha disponível num cartão de crédito. E aí fez os exames e deu que não tinha muita chance de ter problema. Aí eu acho que é a partir dali que... Eu acho que teu pai já tinha falecido nessa época, mas a partir daquela notícia que o feto tava se formando tudo bem, sem nenhuma deformidade. Mas eu só fui ter certeza mesmo, tá bem na hora que ele nasceu. Porque assim, o exame não é sim ou não. É baixa ou alta. Deu baixa, mas ainda tem uma porcentagem ali de chance, então... Mas um fator que foi interessante, apesar de eu já estar trabalhando, a gente estar recuperando financeiramente, no dia do nascimento do Lucas, foi o dia que eu recebi a oferta para trabalhar na Ubisoft, que era o meu emprego dos sonhos. Tanto que durante a pandemia, no começo da pandemia, cheguei a fazer entrevista para a Ubisoft, não deu certo. Eu, como fã de videogame, sempre quis trabalhar lá, depois de uma visita que eu fiz até uns anos anteriores. E aí deu certo. No dia do nascimento do Lucas, eu assinei o contrato para começar a trabalhar na Ubisoft. O dia que o Lucas nasceu? Você é a mãe, você tem que saber. Ai, você é o pai, você não tem que saber, não? 9 de setembro. 9 de setembro de 2021. Só mais uma coisinha. Acho que você não sofreu tanto quanto eu em relação a isso, mas também teve toda a fase de readaptação do Marco depois na escola, por conta da pandemia. A gente, como pai e mãe novos, que querem fazer com que o filho seja... aceito na sociedade? Não é aceito. É aceito também, mas... sei lá. Não sei explicar, mas tenha conhecimento. A gente expôs ele às 3 línguas possíveis, tudo ao mesmo tempo, assim, sem muita organização. Isso deu um pequeno nó na cabeça da criança,
E aí a gente teve alguns problemas depois disso. Sim. Então, assim, eu sofri muito no começo com ele, porque ele demorou pra falar, ele... Até hoje ainda ele tem dificuldade de comunicação, porque ele mistura as 3 línguas. Tem hora que ele trava, sabe? Ele tá pensando em uma língua, aí ele pensa em outra, ele começa a se travar, ele não consegue dar... O que é normal pra uma criança de 5 anos que fala 3 línguas e ainda no meio do... Manda, Ok. oi, sou Idora. Então, você entende isso, só que nem sempre os professores que pegaram Verdade. ele pela frente entendiam isso. Então, assim, não, porque ele tem problema. Aí eu peguei, fui atrás, fiz todos os testes possíveis. Todos os psicólogos falaram, não, ele não tem nada. Então, tem que dar tempo pra ele ir aprendendo a falar mesmo. Mas ele fala Então, português, francês, inglês e ainda de vez em quando ele usa Mira! Ojo! Mira! La carta! Então. Mas assim, depois da chegada do Lucas também, no final de 2021, isso foi até engraçado, né? O Lucas nasceu em setembro, sua mãe tava aqui com a gente passou o Halloween. E aí em 2022, quando começou, logo pós o inverno, foi quando a gente começou a ter um contato maior com a comunidade brasileira, né? Foi o primeiro churrasco lá que a gente nem sabia o que era. Bom, eu já tenho um contato com a comunidade muito forte de futebol. Falando nisso, o Palmeiras tá ganhando agora. Na hora que a gente tá gravando isso aqui, o Palmeiras tá jogando com a América. E eu já tinha um contato muito forte com a comunidade de palmeirenses aqui em Montreal. E o senhor Carlos Vono, que também faz parte da comunidade de palmeirenses, falou assim: olha, a gente vai fazer um churrasco no parque. E falou no grupo de Palmeiras. E era o Dia das Mães. E eu falei pra ele assim: olha, a gente já fez alguma coisa aqui do Dia das Mães, etc. Mas o pessoal tá chamando pra um churrasco. Topa aí? Sei lá, top. E aí, churrasco, quando a gente ia no parque antes, era, sei lá, 5, talvez 10 pessoas, que a gente fazia um No churrasco lá no máximo. Mont Royal. Aí ele falou assim: beleza, vou te botar no grupo de WhatsApp aqui. E aí chega lá, tinha mais de 100 pessoas confirmadas com o churrasco. Não, isso daí que você não tinha nem me falado, ele não tinha me comentado isso. Aí a gente chega no Parque Angrignon, eu assim, vida, como que é as pessoas que você conhece pra eu ver se eu consigo enxergar, né, no meio de um monte de gente por lá. Ele, então, eu não conheço ninguém. Aí a gente tá indo pra um churrasco, você não conhece ninguém? Ele, Aí foi assim que a gente se introduziu na comunidade brasileira. E aí, como a gente já tava aqui há alguns anos, né, o pessoal era muito, mas daquele churrasco tinha muito recém-chegado. A maioria. O pessoal, assim, que tinha acabado de passar o primeiro inverno, ou tinha acabado de chegar literalmente Não, semanas ali no dia do churrasco. tinha alguém que acho que tinha vindo direto do aeroporto pra lá. Mas... E aí, a partir dali, a gente começou a ter mais contato com o pessoal da comunidade brasileira. Acho que a gente tava ainda saindo do mundo pós-Covid e começando a interagir com pessoas. E aí foi legal, que a gente foi conhecendo mais gente cada vez mais. E fazendo parte da comunidade brasileira. Não só a gente, assim, fazia parte dos grupos de Facebook, etc. Mas acho que a gente não tinha tanta interação, assim. Eu acho que o Facebook, ele funciona muito para pequenas informações, mas o WhatsApp, ele é muito mais rápido, né? Do mesmo jeito que você pega informação muito rápido, você também se expõe muito rápido. Acho que tem Bom, o WhatsApp, pelo menos os grupos que a gente vê, acaba rolando muita conversa, o pessoal fala do dia a dia, às vezes. Você consegue estreitar a amizade. Aquele vamos marcar acontece mais rápido do WhatsApp do que do Facebook. Do Facebook então, fica, não, vamos marcar aí, vamos ver depois. Então, vamos marcar não, porque no WhatsApp acontece. Isso. Não fica só no vamos marcar. É. Falando nisso, dia 2. Vamos marcar.
Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando esse vídeo aqui, deve ir ao ar amanhã, na quinta. Mas fique sabendo que nessa sexta-feira, aliás, no sábado, dia 2, a gente vai estar no Avant-Garde, que é uma cervejaria fazendo um boteco brasileiro lá. E a gente vai estar gravando um outro episódio do podcast por lá também, de volta ao cenário de boteco. Se a gente quisesse dar um último highlight, puta, tudo que a gente passou, vou lembrar dos altos e baixos. Essa pergunta pra você. Meio clichê, né? Mas sabendo tudo que a gente passou pra chegar na onde que a gente tá hoje em dia, você faria tudo de novo? Eu acho que eu faria. A parte pior são os 2 anos de pandemia, né? Que pesam pra caramba. Mas... sei lá. Hoje em dia eu penso muito assim... não penso mais em mim, né? A partir do momento que você vira mãe, que você vira pai, você pensa nos seus filhos. Então, com a situação de segurança do Brasil, a educação que eu posso dar para os meus filhos aqui em relação ao Brasil, as coisas que eu posso oferecer para eles aqui em relação ao Brasil, eu acho que daqui são mais enriquecedoras. Tem alguns fatos que são complicados? Sim. A partir do momento que você está aqui, a família deles é eu e o Du. Só. Tá, beleza, eu ligo todo dia e ponho eles pra falar com os parentes no Brasil. Mas não tem aquela, não tem aquela proximidade. Então, assim... a gente até tenta ir pro Brasil pelo menos uma vez por ano, mas... Que nem, o podcast deu uma parada que eu tava no Brasil nas últimas semanas lá, cuidando dos dentes, que agora estão devidamente tratados por dentistas brasileiros que prestam um bom serviço. E que cobram justo. E um pouco antes disso, você também tinha ido lá pro Brasil por uma questão de saúde e você levou as crianças que viram a família, né? Uhum. Então, assim, a gente tenta sempre manter esse vínculo deles, né? Mas eu acho que no Brasil eu não teria condições financeiras de bancar as crianças. De dar tudo o que eles merecem. Então, pensando neles, eu acho que aqui é a melhor opção. Eu vou completar com, assim, a gente passou a fase de perrengue de pouco salário pra manter a casa inteira, mas agora, graças a Deus, o tempo foi passando e a gente foi se adaptando e a gente vê um futuro melhor tanto pra gente quanto pras crianças, de oportunidades que eles vão ter, bens materiais que faz parte, né? A gente gosta, por exemplo, os equipamentos para fazer o podcast aqui, a câmera, um carro que a gente tem aqui que nunca poderia ter no Brasil. E as oportunidades aqui ainda continuam, apesar do Canadá não estar no melhor do cenário que já esteve comparado com os anos anteriores, a gente ainda vê que as oportunidades, tanto para a gente quanto para crianças, são muito melhores. Sim. E eu ia falar alguma coisa, mas meu TDAH não me permite que eu esqueci. Esquilo. O Homer Simpson. Aqui. Mas então é isso, pessoal. Enquanto eu vou ter que colocar minha cachorra pra fora aqui, esse episódio do podcast foi mais um... Esse episódio do podcast foi mais um recap, assim, acho que a gente contar um pouquinho dos nossos 6 anos. Eu lembrei, eu ia falar uma frase clichê. Eu ia falar que vida de imigrante é isso, tem sempre uns perrengues pra passar. Eu ia dizer assim, às vezes a pessoa, já dizia Monroe, tá de olho no carro que eu dirijo, quero mais, eu quero ter sua alma. Mas é que a galera às vezes, como é que fala? Vê as cachaças que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então assim, a gente, pra chegar na situação que a gente tá hoje, a gente passou por alguns perrengues que a gente até falou aqui, não entrou no detalhe de todos, mas a vida do imigrante em geral nunca é fácil. Na verdade, assim, perrengue você tem aqui no Brasil, na Europa, onde você for, você vai passar perrengue, não tem jeito.
O que acontece quando você não está no seu país de origem, você não está com o seu clã, com a sua família, você tem hora que você sente um pouquinho sem chão, sabe? Você não tem aquele apoio pra te manter. Então, assim, você tem que ser muito forte pra você conseguir se sustentar pra continuar, né? E se adaptar à cultura, né? Por exemplo, a gente tava falando do hospital, etc. No Brasil, se a gente fica doente, qualquer coisinha a gente corre pro hospital. Sim, aqui não. E Não, não era assim. Eu lembro que. não era não. Continua não né? sendo. Mas eu lembro que, por exemplo, você tava grávida do Marco e você teve alguma coisa no olho. E aí a gente correu pro hospital. E a gente ficou Umas esperando 8 horas umas lá. 8, 12 horas um atendimento no hospital. E a gente. Como assim isso aqui? Não, e eu não sei se você lembra desse dia em especial. Só lembro da gente esperando numa sala de um hospital É, escuro pra caramba. eu acho que você não tava naquele dia. Você não tava dentro da sala na hora que A enfermeira chegou, que foi me examinar. A gente foi pra um hospital, até aí a gente não sabia que tinha. perto do Parque La Fontaine. Não tinha. Tem cada hospital tem algumas especialidades. E o que eu fui, por acaso, não tinha especialidade de olho. Até então a gente não sabia. A gente tava ruim e foi pro hospital. O hospital mais perto de casa, a gente É. foi. E aí eu cheguei lá, a enfermeira veio, me examinou, chamou a médica me olhou e fez assim: olha, a gente não tem oculista aqui. Você já teve isso antes? Eu fiz assim, já, é tal coisa e eu fazia tratamento no Brasil. Ela, e qual remédio que você tomava? Eu, esse. Ela, tá bom. Pegou, parece que deu o remédio que eu falei e me deu. Não lembrava disso, não. Bom. Acreditou em você de verdade, ué. Você se conhece. E isso daqui é uma coisa que eles fazem mesmo. Eles sempre acreditam em você. Eles nunca vão pensar que você tá enganando, mentindo. Eles acreditam, até demais. Bom, mas acho que é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com esse primeiro episódio aqui do podcast. A gente vai voltar com o Papo de Boteco no sábado. A gravação vai acontecer no sábado e o episódio Malu e seu rabo maldito. E o episódio vai no ar na semana que vem. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.